Bom, então, no último encontro a gente fez uma reflexão bem bacana sobre os 7 raios, como a gente consegue reconhecer uma manifestação mais elevada e uma manifestação mais material ou rudimentar de cada um deles. E a gente já tinha visto nos encontros anteriores umas definições que o tibetano deu do primeiro, do segundo e do terceiro raios, que são os raios de aspecto. Então a gente dedicou praticamente quase todas as nossas reuniões para o tibetano ensinar para a gente, facilitar para a gente o reconhecimento do que é a energia da vida do primeiro raio, como que ele se relaciona com o segundo no seu poder atrativo, magnético, e que então, a partir dessa relação, se expressa na matéria. Então, a gente falou bastante da relação entre vida, matéria e a alma, consciência, né? Como qualidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho do quarto raio, e depois o tibetano faz aqui uma relação entre os 7 raios e os 7 planos. Então ele diz assim: o quarto raio é essencialmente o refinador, o que produz a perfeição na forma, e o principal manipulador das energias de Deus. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente encara o quarto raio mais do lado artístico, mas um dos nomes dele é o raio da harmonia através do conflito. Então, nessa busca por harmonia, se produz naturalmente um refinamento que pode ser visto tanto na consciência quanto na forma, né? Como ele diz aqui, a perfeição na forma e o principal manipulador das energias de Deus. Ou seja, aqui a gente vê uma relação muito interessante do quarto raio com o sétimo, né? Porque a gente vê também que o sétimo raio é o raio da expressão, do aperfeiçoamento também das formas, de modo que no plano mais denso ou físico haja uma perfeição tamanha que ele reflita toda a glória do primeiro raio, né? Do primeiro plano, do propósito ou da vontade divina. Então aqui a gente consegue perceber, e a gente talvez pudesse dedicar um tempinho para nossa reflexão, para a gente tentar entender como que é esse processo de refinamento feito a partir do quarto raio e como que é esse processo de aperfeiçoamento da forma feito através do sétimo raio. É nesse tipo de sutileza que a gente consegue, ao se observar, perceber com um pouco mais de clareza quais são os raios que operam através de nós. Então, isso a gente fica como um warming aí, para a gente, um ponto de atenção, para a gente ficar observando esses raios que têm uma relação interessante, mas que no sutil a gente consegue perceber como um ou outro atuam. É bem interessante a gente fazer esse exercício. Então, como principal manipulador das energias de Deus, o faz de tal modo o templo do Senhor. Acho que de tal modo que o templo do Senhor é verdadeiramente conhecido em sua exata natureza como aquele que abriga a luz. Assim, a Shekinah brilhará no lugar secreto do templo, em toda a sua glória. É o trabalho dos 7 construtores. Esse raio se expressa primordialmente no primeiro dos planos sem forma, de baixo para cima. Qual que é esse plano sem forma? É o plano búdico, né? Lembra que os 3 planos da forma são o físico, o astral e o mental. O primeiro sem forma é o búdico, é o quarto plano que se relaciona com o quarto raio. Então, é como se ele fizesse uma síntese, né? O quarto está exatamente no meio. Então, o quarto raio é o raio da humanidade, que é o quarto reino,
que é também quem faz o vínculo entre os 3 reinos superiores e os 3 reinos chamados inferiores. Então, tem muitas analogias aí que a gente pode fazer e que vão entregando algumas pistas para a gente. O tibetano continua. E seu verdadeiro propósito, o propósito do 4º raio, não pode emergir até que a alma esteja desperta. Por quê? Porque quem conecta a alma quem nos conecta ao plano búdico da verdadeira intuição é a própria alma, que habita os níveis mais elevados, os subníveis mais elevados do plano mental. Então, é ela quem faz essa conexão com o plano búdico. E a consciência registrado adequadamente o conhecido. Os planos ou esferas de expressão são influenciados na manifestação por ordem numérica. Então, o primeiro raio, naturalmente, é o plano da divindade, ou como os hindus chamam, Adi ou Adi. O segundo raio, o amor-sabedoria, é o plano da mônada, ou como os indianos chamam, Anupadaka. O terceiro raio, o raio da inteligência ativa, é o plano do espírito, ou Atma. O 4º raio é o plano da harmonia, né? O 4º raio da harmonia atua no plano búdico. O 5º raio do conhecimento concreto no plano mental, envolvendo humanas, concreto e abstrato. O 6º raio da devoção e do idealismo atua especialmente no plano astral. E o 7º raio da ordem e do cerimonial no plano físico. Então, a gente vai vendo aqui que o 4º raio, então, ele tem esse papel do refinador. Ele tem esse papel de quem? Porque ele está ligado ao plano intuitivo, então ele é como uma síntese para a nossa personalidade de tudo isso que está acima. Então ele faz esse papel da mediação mesmo entre a tríade espiritual, né, que também atua através dele, a própria mônada, e a alma, e da alma para os veículos da personalidade. É bem interessante a gente olhar esse papel do 4º raio como um refinador no sentido daquele que busca a harmonia, né? Então é um pouquinho diferente do 7º raio, como eu dizia, que busca a perfeição na forma através do aperfeiçoamento, né? É como se o 4º raio buscasse, fosse a consequência, fosse esse refinamento, mas através da busca da harmonia. Não sei se fica muito claro para vocês, se não, podem me perguntar, ou se alguém tiver alguma contribuição também para tornar a nossa reflexão ainda mais palpável e clara, a gente pode dedicar um tempinho para isso também. Como é que tá para vocês? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então vamos passar para o 5º raio. Deixa eu ver, alguém escreveu, acho que alguma coisa no chat. Tudo bem, obrigado, Cris. Beth, voltou o som normal para você? Você havia dito que estava baixinho, como é que tá aí? Eu saí, Paulinho, e no que eu entrei de novo ficou ok. Ah, então tá bom. Que bom. Obrigada. Imagina. O 5º raio atua ativamente no plano da maior importância para a humanidade, sendo para o homem o plano da alma e da mente superior e inferior. Então, hoje, para nós, humanidade, qual que é o nosso próximo passo que a gente sempre fala? É, primeiro, a polarização no mental. Então, a partir do mental, a conexão com a alma, que também fica nos subplanos mais elevados do 5º plano, né? Do plano mental ou manásico, como chamam os indianos. Então, o 5º raio é para a gente de suma importância,
né? É dito pelo tibetano que é através do quinto raio que a gente vai conhecer o quinto reino. E isso é até um pouco óbvio se a gente for pensar, né? Porque o quinto reino, que é o reino da alma, o reino espiritual, ele está exteriorizado para a gente em manas, que é o quinto plano. Então é através da mente que a gente consegue acessar a alma. Então, para nós, humanidade, ele é o raio mais importante hoje, ainda mais que a gente está vivendo numa raça ariana, que é a quinta raça, a gente está na quinta sub-raça e no quinto ramo. Então, está tudo convergindo para a expressão do quinto raio. Talvez por isso a gente esteja vivenciando esse desenvolvimento tecnológico tão grande como estamos, né? Que a gente viu também que é uma expressão do terceiro raio no último encontro, como uma forma dos planos de comunicação, mas a tecnologia também é uma energia de conhecimento concreto de quinto raio. Ele personifica o princípio do conhecimento e por causa da sua atividade e sua íntima relação com o terceiro raio da inteligência ativa, poderia considerar-se como raio que tem maior relação vital com o homem nesse momento em particular, que é aquilo que a gente falava, né? E a gente lembra que o terceiro raio, como a gente viu no encontro anterior, é o que está mais, através da sua expressão, mais próximo, aparentemente, né, com aquilo que é a expressão numa oitava superior, né? Enquanto os outros parecem estar de forma mais potente e abundante na contraparte mais rudimentar de cada raio. É o raio que, quando ativo, como na época lemuriana, produz a individualização, o que significa textualmente a mudança da vida evolucionante de Deus para uma nova esfera de consciência. Então, aqui de novo uma pista, né? É através do quinto raio que o homem vai chegar ao quinto reino. Porque, além de tudo aquilo que a gente falava, o quinto raio, ele promove essa mudança da vida evolucionante de Deus. Ele ajuda a dar esse próximo passo, né, em relação à consciência divina. Em primeiro lugar, essa particular transferência para formas superiores de consciência tende no início à separatividade. Eu vou continuar um pouquinho que eu acho que ele vai explicar melhor, tá bom? Depois, se não ficar claro, a gente volta nisso. O quinto raio produziu o que denominamos de ciência. Na ciência encontramos uma condição extremamente rara. A ciência é separatista na sua forma de abordar os diferentes aspectos da divina manifestação, que denominamos de mundo dos fenômenos naturais. Mas, na verdade, não é separatista, porque há pouco antagonismo entre as ciências e pouca concorrência entre os cientistas. Então, ela é separatista no sentido discriminatório, da forma, né? A forma é diversa, como a gente entende. Então, a ciência, ao abordar o estudo da forma, ela naturalmente é separatista nesse sentido. Porém, como o tibetano diz aqui, há muita cooperação entre os diversos campos da ciência. E eu vou ler mais um trechinho porque vai ficar mais claro ainda. Onde ele diz: os trabalhadores do campo científico se diferenciam profundamente dos do campo religioso. A razão reside no fato de que o verdadeiro cientista, por ser uma personalidade coordenada que trabalha predominantemente nos níveis mentais, atua muito próximo da alma. Uma personalidade desenvolvida produz claras distinções da mente inferior, ainda dominante. Então, isso promove em alguma medida a separatividade, porém, como a mente é o corpo mais próximo da alma, uma personalidade coordenada, então, atua num nível próximo da alma. Ou seja, eu vi, Betinha, só um minutinho, tá?
Então, embora num primeiro momento a mente concreta discrimine e separe, ao desenvolver essa mente, ela está naturalmente mais próxima da alma. Então, facilita que a alma consiga, em alguma medida, se expressar através dessa mente e dessa personalidade integrada. Pode falar, Betinha. Ai, desculpa, eu não conseguia tirar a mãozinha. Ô, Paulito, olha, eu acho muito interessante isso, porque eu vejo no Hamilton aqui, né? E ele sempre fala, o cientista, ele está sempre pronto a se desapegar daquilo que ele acredita perante uma nova ideia. Exatamente. E isso é muito de alma, né? Interessante, né? E é uma polarização da mente. Porque o que a mente do Sim. cientista faz? Ele testa, ele experimenta, e aí então, a partir do que o experimento produz, ele tira suas análises e conclusões. Aí, se aparecer uma nova ideia, vai haver uma nova experimentação, né? E aí, então, novas possibilidades surgem. É um desapego, né? É muito incrível, é muito É, bonito isso, eu é acho. muito bonito. E é o que a gente deve fazer, né? A gente deve ser cientistas da nossa própria vida. A gente deve olhar a nossa Exatamente, vida, né? A gente deve olhar a nossa vida exatamente. com esse olhar da abertura, do experimento, da experimentação, dos testes, das possibilidades diversas, né? Da coragem de vivenciar o novo, de experimentar, né? De tirar conclusões, de analisar, de refletir. Então, a gente tem muito a aprender com o quinto raio. É interessante porque o sexto raio, que é um raio bem de religião, né? Trabalha no oposto, né? Apegado às suas crenças e com dificuldade de se abrir para uma nova possibilidade, né? Quando vibrando no emocional, que é o nosso caso enquanto maioria da Sim, humanidade. Mas numa etapa mais alta, ele promove conexão, né? É o próprio religare. Então, é como a gente está polarizado, né? Na porque humanidade. nós estamos polarizados na religião, né? Isso. E no emocional, no fim das contas, né? Isso. Uhum. E eu acho que esse fato, inclusive, tem atrapalhado a nossa ciência. Porque quando a gente fala do quinto raio, né, do cientista, assim, no modelo ideal de cientista, ele é exatamente como a Betinha estava falando, né, com essa abertura polarizada mais no mental, aberto a ideias. Mas a gente observa hoje também um, uma forte corrente na ciência que parece mais religiosa do que científica mesmo, né? Com muito apego a questões que não possibilitam a abertura ou até experienciar coisas novas justamente por esse apego. Então, eu acho que é mais um indício de que a gente continua bem polarizado no emocional e com essa interferência forte do sexto raio, que até atrapalha, né, entre aspas, esse desenvolvimento da ciência, como o mestre coloca no texto. Interessante. São todos efeitos mesmo, né? Desses 2000 anos da energia de sexto raio atuando, que permeia todos os campos do desenvolvimento, né, do nosso planeta. E o tibetano sempre chama a atenção que, por exemplo, um verdadeiro cientista, né, pensa no caso da Covid, né, que foi tão rápido, né, que a gente conseguiu umas vacinas e tudo mais. Então, quando o cientista verdadeiro, ele pensa amplamente para o todo, né? Então, não importa se é o meu filho, meu parente, meu grupo, né, uma cura, uma descoberta como a penicilina, ela indiscriminadamente atende e beneficia todo mundo, né?
que é vivo. E muitas vezes o que a gente percebe nos grupos religiosos é ainda aquela tendência que se via nos judeus, né? De se considerarem os escolhidos, que é extremamente separatista, embora, como eu dizia anteriormente, né, o sexto raio é o raio da ligação, do religare. E ainda como a polarização era emocional, ele ainda não atingiu essa amplitude, né? Que é aquilo que a gente poderia dizer, por exemplo, quando Cristo diz, né, que ele faz a sua promessa de que não abandonaria a Terra até que o último ser humano se iluminasse. Como Buda também dizia, né, estou na entrada do Nirvana e só passarei pelo portal quando eu avistar o último ombro do último humano. Então, esses são verdadeiras expressões do sexto raio, né? De trazer a iluminação para o todos, né? Que é o que é o sexto raio no seu aspecto mais elevado. Mas quando ele desce aqui na Terra e ele encontra mais resposta no emocional e não no búdico, como a gente estava vendo aqui anteriormente, né? Ou mesmo na mente. Então, aí acaba produzindo separatividade mesmo, né? Como o tibetano diz aqui. Que o homem religioso hoje, ele é predominantemente astral ou emocional. E age de forma muito mais separatista, especialmente na era de peixes, que está desaparecendo. Ao dizer homem religioso, refiro-me ao místico, e aquele que pressente a visão beatífica. Não me refiro aos discípulos ou iniciados, porque estes acrescentam à visão mística uma compreensão mental treinada, que é essa a nossa meta para essa encarnação, né? A gente não está negando a nossa natureza mística que vem sendo desenvolvida ao longo desses 2000 anos. Mas qual que é a urgência do momento? É a gente trazer uma compreensão mental treinada como aspirantes e discípulos para que, então, a gente possa também manejar esse sexto raio, mas de uma maneira mais abrangente, mais compreensiva, mais unitiva, né? Fazendo aquela conexão do sexto raio com o segundo, como a gente via no nosso encontro anterior, né? Tudo bem até aqui? Sim. Seguimos então. O sexto raio da devoção encarna o princípio do reconhecimento. Olha só que legal. Com isso, quero dizer a capacidade de ver a realidade ideal que está por trás da forma. A gente falou um pouquinho disso no nosso último encontro no grupo de terça-feira. Então, quem não está com a gente na terça, eu recomendo muito que assista às nossas gravações. Por quê? Porque a gente está estudando o cura esotérica e o cura esotérica se relaciona muito, como o próprio tibetano diz, com o psicologia esotérica e com a astrologia esotérica. Eles compõem o Tratado dos Sete Raios junto com o outro livro, né, que é o Raios e Iniciações, que talvez seja um pouquinho mais avançado, mas que a gente também vai estudar em algum momento, porque todos esses compõem o Tratado dos Sete Raios. Mas a gente percebe que se complementa muito, né? Quando a gente viu o idealismo frustrado, acho que no último encontro da última terça, é um pouco isso, né? Que o sexto raio é o raio do idealismo também. Então, ele consegue ver o ideal que está por trás da forma, implica uma aplicação unidirecionada do desejo da inteligência a fim de expressar essa ideia pressentida. O que acontece? Quando isso não fica um tempo de maturação na mente, já vai para o emocional, aí produz esse idealismo frustrado e produz doença. Então, olha só o link, como está tudo mesmo muito relacionado, né? E o sexto raio é, então, o responsável pela maioria das formulações de ideias que tem feito avançar o homem
e grande parte da ênfase posta na aparência, que tem velado e ocultado esses ideais. Por quê? Porque o sexto raio está tão abundante na humanidade nesses 2000 anos que ele facilita essa visão, né? Só que, de novo, promove muitas vezes, então, um direcionar para esse ideal, só que muitas vezes produz esse distanciamento. Então, o sexto raio também produz essa relação do eu e o divino, né? Só que separadamente. Então, eu tenho uma devoção a Deus, eu tenho uma devoção a Jesus, aos santos, aos orixás, né? Ao Buda, mas sempre como algo fora de mim. Então, quando eu tenho uma maturação, um desenvolvimento da mente, eu consigo, então, enxergar esse ideal, mas, ao mesmo tempo, eu consigo trazer esse ideal para a expressão. E eu reconheço que, no fim das contas, o meu ideal é a minha própria alma. E quem faz essa conexão entre alma e personalidade, entre alma e emocional, é a mente. Então, é muito interessante a gente observar tudo isso, né? Então, a gente observar como, mais do que nunca, é necessária uma polarização mental. Para tudo isso que a gente tem a possibilidade de vislumbrar, perceber, reconhecer como transpessoal através do impulso do sexto raio, mas como isso precisa desse amadurecimento mental para vir a manifestação. Senão, vai ficar promovendo aí esse idealismo frustrado, essa separatividade que a gente viu que nos assola tanto, né? A gente vive com esse sentimento de que está faltando alguma coisa, né? De que tem algo mais por fazer, por viver, por sentir. A gente percebe isso na vida até de forma mais mundana, né? Como tem esse sentimento de que falta algo, de eu sempre quero algo mais, né? Ansiedade, depressão, as mídias sociais, tudo isso são também expressões dessa separatividade e dessa ilusão, no fim das contas, que vem a partir do que eu vislumbro como ideal, mas do que eu ainda não consigo manifestar. Muito interessante, né? A gente refletir sobre isso e observar como tem sido assim no mundo. E é nesse raio, principalmente, à medida em que entra e sai ciclicamente da manifestação, que se leva a cabo a tarefa de distinguir entre aparência e qualidade, ou seja, entre forma e consciência, que tem seu campo de atividade no plano astral. Por isso que a gente diz que o plano astral é o plano das ilusões, porque é no amadurecimento desse astral, a partir também da conexão com a mente, que a gente consegue distinguir uma coisa da outra. Por isso é evidente a complexidade do tema e agudo o sentimento implicado. Como é que fica para vocês esse sexto raio, essa reflexão? Como é que está aí reverberando em vocês? Ficou claro? Não ficou? Não ficou para mim. Então, se você puder, fala a sua dúvida, que a gente tenta esclarecer. Eu estou tentando reler o trecho, né? Mas eu não consigo ver como ele pode ser o princípio do... Ele é o princípio do reconhecimento, mas ele não atua no reconhecimento, é isso? Ele é o princípio do reconhecimento, Rê, porque ele traz para a gente, lembra que ele é o raio da devoção. Oi? Uhum. A clareza, ele traz para a gente uma certa clareza? Não. Não. Ele traz para a gente a clareza do quinto raio, ou do terceiro, que tem a ver com luz, com concretude. O sexto raio, ele traz para a gente, por isso que é o princípio e não o reconhecimento em si, mas ele traz para a gente como se fosse um cheiro de que tem alguma coisa, sabe? Ele traz para a gente uma percepção do divino, do transpessoal, do sagrado.
Mas como falta ainda, quem faz esse link da clareza é a mente. Então, é como se eu tenho um faro, eu estou percebendo, eu tenho alguma coisa em mim que eu sei que está certo, que eu sei que é sagrado, né? Mas eu ainda não sei o que que é. E eu não reconheço isso em mim ainda. Tá. Não faço elo ainda, eu não consigo fazer o elo. Exatamente. Quem faz o elo é a mente. Tá. Então, o que que a gente viveu esses anos todos, esses 2000 anos de sexto raio, de era de peixes, com essa profunda devoção ao sagrado. Mas quanto do sagrado que a humanidade expressa? Tá. Bem pouco ainda. Ainda fica... Oi? Quase nada, eu acho ainda. Porque ainda fica o sagrado fora de mim, percebe? É. Então, Ele é não identificado, ele existe, mas ele não faz parte. É isso? é isso. Ainda não é manifestado. Tá, isso. Uhum. Porque eu ainda vejo fora, percebe? Eu percebo que tem algo, eu sei que tem algo, e às vezes, por conta da vibração ainda, eu me contento com esse algo que é fora. Então, eu devoto a minha energia a esse algo que é fora. Se Além você de mim. Exatamente. Se você pensar na igreja, como foi esses 2000 anos, fica muito claro. Os padres, os monges, lembra que aplicavam a penitência? Eu lembro. Porque eles reconheciam, tinham uma profunda devoção ao sagrado, mas eles ainda se achavam como matéria impuros. Percebe como tem uma separatividade? Mas essa separatividade, ela é presente. Ele percebe em si que tem algo a mais, mas ele ainda não consegue expressar, então isso provoca dor. Percebe como é dual? Uhum. Isso é o sexto raio, no ponto de vista material. Isso explicaria todo esse sofrimento que tem se vivido, apesar de se identificar alguma coisa? Entende o que eu estou falando? Que a Entendo. humanidade vive no eterno conflito entre o que está um astral acima e o que ela sente como ela. Então, isso Só que, paradoxalmente, é o sexto raio que promove essa conexão. Então, essa é a forma de conectar, né? No seu jeito rudimentar, nos primeiros passos do desenvolvimento, é provocar essa dualidade, mas por quê? Porque provocando essa dualidade, tem esse princípio do reconhecimento. Então, embora eu me veja apartado, eu reconheço em alguma medida que tem algo transcendente, que tem algo sagrado, que tem algo divino, só que ele ainda é distante. Mas ao trabalhar com o sexto raio, ele vai promovendo conexão. Só que para a gente hoje, o que é um imperativo? É o desenvolvimento da mente. Porque a mente vai trazer essa clareza, vai trazer esse reconhecimento, essa luz de que nunca houve separação. Sempre foi a mesma coisa. Agora entendi. E perfeito, tem que perguntar, né? Porque tem que ficar claro. Senão, não faz sentido, né? A gente só vai estudar uma coisa a mais. Tem que fazer sentido. Obrigada. Imagina. Paulinho, Oi, Lu. não é para a gente, depois de 2000 anos, estar melhor com o sexto raio? A gente não Sim. está atrasadão? Mas é muito interessante, né, Lu? A gente percebeu o movimento da hierarquia de a própria chegada do sétimo raio também promove essa crise, né? Traz novos elementos que também vão começar aí de um jeito ruim, vamos dizer assim, porque é rudimentar, ainda é não desenvolvido, para um dia a gente trabalhar melhor com a energia do sétimo raio. Por exemplo, isso tudo que o Bauman escreve
da nossa sociedade líquida, do amor líquido. Tudo isso já é indício do sétimo raio. Que é o quê? Eu não quero, então eu não vou fazer. Então, as relações são assim. Então, se não é bom para mim, também não quero. Então, também não vou. Isso aqui foi bom, isso aqui foi legal, tal. A gente percebe tudo meio descartável, que é um indício ainda rudimentar do sétimo raio entrando e promovendo esse desapego que foi excessivo em 2000 anos de peixes e sexto raio, percebe? Como esse intercalar dos raios vão promovendo certos efeitos que a gente vai ter aí também 2000 anos para entender o que é esse aquário, né? Como expressar esse sétimo raio com responsabilidade, com corretas relações, com amor, com respeito, né? É um caminho aí, né? Que a gente tem que trilhar, mas é muito interessante a gente perceber esses movimentos dos raios entrando e saindo e como que eles impactam a nossa vida, né? Em todos os campos do desenvolvimento. É muito inteligente, né? Paulinho, você falando dessa forma prática, né? É até impressionante o quanto a gente percebe dessa diferença de qualidade presente ou de postura quando a gente traz para o prático em tão pouco tempo, né? Porque eu penso em 2 gerações para trás e 2 gerações para frente, o quanto que é diferente como as pessoas têm se portado com relação ao apego, né? Muito. E o quanto ainda é forte para quem tem esse apego, com esse pensamento de nada é descartável, e agora, com as novas gerações, que tudo é muito descartável. Então, o caminho do meio e passou muito pouco tempo para essa diferença, né? Quando a gente pensa numa era de 2000 anos, nos últimos 20 anos já tem uma diferença gigantesca. Gigantesca. E a gente fica até assim, né? Tipo, como é que vai ser daqui para frente, né? Tá muito acelerado, né? Essa é a sensação. Eu acho que a gente pode terminar aqui antes de... Porque aí talvez agora a gente não consiga aproveitar tanto o sétimo raio. O que vocês acham? Porque o sétimo raio é de importante compreensão para a gente, porque ele é o trabalho mágico e ele é o raio que está mais em evidência agora, né? Cada vez mais, e é o qual a gente precisa melhor manejar. Então, eu sugiro, ver o que vocês acham, que a gente comece no próximo encontro a falar sobre ele. Porque aí talvez a gente esteja um pouquinho cansado já, a nossa mente já não tão ativa, né? E aí talvez a gente passe batido em alguns detalhes que são muito importantes para a gente entender o sétimo raio. Pode ser assim? Pode? Sim, acho ótimo. Tá. Porque já tem um material bom para a gente refletir, né? Sobre o quarto, sobre o quinto e sobre o sexto raios. Até porque nós estamos saindo do sexto de 2000 anos para entrar em algo que é novo. Então, a gente tem que estar com o sexto bem fundamentado para encerrar ele. Não totalmente, mas, né? Eu acho que era bom pensar mais. A gente percebe, né, que desde o movimento renascentista, as energias aquarianas já estão adentrando no planeta. E é igual a Tá falou, né? Nesses últimos 20 anos, no que tange às relações, a gente percebe uma mudança aquariana ainda, de novo. Aquário não é isso, né? Mas, do ponto de vista mais rudimentar, uma influência aquariana muito forte, né? Hoje em dia, uma contraparte da energia aquariana, que é a liberdade, está muito presente. Mas a verdadeira energia aquariana é a liberdade com responsabilidade. Então, isso ainda não está muito claro para gerações mais novas, né? Pelo que eu observo. Mas é um processo, né? De desenvolvimento.
Então, será que não é compatível com o papel de reconhecimento esse final dessa vivência da era de peixes e está gerando tanta evolução, ou seja, aquilo que ficou acumulado, né, em séculos, de repente começou a vir à tona. As mudanças são muito rápidas. Se você imaginar, as últimas Sim. ocorrências estão sendo muito rápidas. Mas eu penso, Rê, que um dos atributos que está oportunizando isso é uma cada vez maior, uma potência e o entrante do sétimo raio e o quinto raio estando mais presente. Lembra que o mestre fala que o quinto raio é sempre um propulsor para uma nova consciência, né? Uhum. Então, me parece que cada vez mais o sétimo raio entrando, essa entrada do quinto raio, e é o que ele diz, olha que interessante, né? Que o quarto raio ainda não está, então, em grande manifestação. Por quê? Porque ele vai justamente entrar quando a humanidade já tiver mais polarizada na mente, e aí então da mente se possa acessar a intuição ou o plano búdico. Aí esse quarto raio vai vir talvez fazendo uma síntese aí, né? Porque ele está no meio de tudo, né? Então é um raio muito interessante o quarto raio, porque ele que promove essa síntese. Nesse aspecto ele se relaciona com o primeiro, no aspecto de promover harmonia, aperfeiçoamento das formas, ele se relaciona com o sétimo, mas ele também é da linha 2, 4 e 6, ou seja, ele também se relaciona com o segundo e com o sexto. Então, é muito interessante como cada um promove relações peculiares com os outros. Não dá para a gente generalizar, né, e pôr num pacote só. É muito, muito profundo. Muito bom. Antes da gente encerrar, eu queria saber como é que vocês estão, como é que ficou essa reunião, o que está vivo, o que está reverberando em vocês. Eu, eu gostei da questão do sexto raio, dessa questão da devoção, porque estava pipocando uma coisa na minha cabeça do que era devoção, e parece assim que clareou bastante essa questão da gente. Nossa, parece que eu fiquei parada ali nessa explicação, fez assim aquela, sabe quando dá aquela luz, assim, ilumina a mente, assim, porque foi bem legal, né? A gente sempre passou nessa devoção de algo externo, e agora é a mente que vai nos ajudar a ver que, na verdade, não era bem assim. Quer dizer, era bem assim, só que foi um atributo para a gente se desenvolver, e que foi bom que seja assim, mas que está na hora da gente desapegar dessa ideia e O tibetano, partir para o próximo passo. desculpa Tá? te cortar, Cris. O Não, não, tibetano diz que a diferença entre o místico e o ocultista é que o místico ama o espiritual e o ocultista conhece a divindade. Então, esse é o nosso caminho, né? Por isso que a gente deve estudar o ocultismo, porque a gente deve conhecer a manifestação, como é que se manifesta essa divindade. Isso é o verdadeiro mago branco, isso é o verdadeiro alquimista que a gente via na Idade Média, na verdade é aquele que transformava o chumbo, a personalidade, no ouro da alma. É o processo de conhecer o divino, conhecer o sagrado para então expressar, manifestar aqui na matéria essa divindade. É isso, no fim das contas, que é a maçonaria. Era para ser, né? O maçom é o pedreiro, é aquele que constrói o plano, que dá forma aos sonhos do grande arquiteto do universo, que é como eles chamam Deus. Então, é o processo de saber construir, saber dar forma. É o trabalho de magia branca, que é oportunizado pelo sétimo raio.
Mais alguém gostaria de compartilhar? Viu como é bom perguntar, Rê? Aí a gente abre espaço para outras possibilidades. É que às vezes a gente não quer interromper, porque também o pensamento está fluindo. Mas chega uma hora que não dá para continuar. Tem que perguntar. Eu vou parar a gravação, então.